Olá, alunos do sétimo ano. Nós estamos aqui para mais uma aula de geografia, dando continuidade ao assunto que nós estamos estudando sobre a população brasileira. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre a pirâmide etária, tá bom? Então, vou compartilhar aqui com vocês. Também eu peço que vocês peguem o livro, e também façam a leitura na página 55, do nosso livro de geografia. Vamos lá. Então, primeiro, vamos saber o que é uma pirâmide etária, A pirâmide etária é um tipo de gráfico, certo? A gente sabe que existem vários tipos de gráfico, Vocês na matemática, vocês estudam isso, que representam, mostram várias situações. E a pirâmide etária é um tipo de gráfico, que representa os dados sobre o crescimento da população. Não mais, essa pirâmide, além de mostrar o crescimento, ele mostra o crescimento por sexo, masculino e feminino, e também por idade. Então, é um gráfico que nos traz bastante informação. Por isso é também denominada a pirâmide de idades, Outro nome também que pode ser dado à pirâmide etária, a pirâmide de idade, tá bom? Aqui a gente vê aqui um exemplo de uma pirâmide, certo? Nem sempre a pirâmide etária ela vai ter o formato de uma pirâmide, tá bom? Então, para analisar os dados apresentados na pirâmide etária, devemos saber que, primeiro, certo? As faixas etárias, o intervalo de idade inicia-se com jovens na base do gráfico. Ou seja, estão vendo aqui no meio, ó, certo? Aqui os intervalos de idade, 0 a 4, 5 a 9, 10 a 14, 15 a 19, assim sucessivamente. Até quanto quem está fazendo o gráfico, quiser colocar. Então, as idades, geralmente, os intervalos ficam aqui no centro, No sentido do topo estão a faixa de adultos e os idosos, Então, como é crescente, Aqui em cima vai estar os adultos e idosos, no centro os jovens, E na base as crianças. Um lado do gráfico, a pirâmide mostra o dado referente à população feminina. Vocês podem ver aqui o lado direito feminino, não é uma regra, Às vezes a gente encontra feminino no lado esquerdo, masculino no lado direito, não é uma regra que mulheres devem ficar sempre no lado direito. E do outro lado mostra a população feminina. E aqui embaixo a gente pode ver o que? A quantidade, certo? Então, por exemplo, na França, em 2005, crianças de 0 a 4 anos, homens tinha 2 milhões, um pouco mais de 2 milhões, e mulheres tinha certinho 2 milhões. Então, é um gráfico que nos traz bastante informação sobre a população. Então, o formato da pirâmide, como ela é formada, o formato dela, o desenho que ela se mostra, pode revelar alguns aspectos sobre a população de um país. Quando a base da pirâmide é larga, ou seja, a base ela é bastante larga, indica que há um número elevado de jovens na população, crianças e jovens. E quando o topo é estreito, demonstra que há uma pequena quantidade de idosos. A gente pode ver aí, ó, duas pirâmides etárias, dois países diferentes. Aqui na França a gente vê que a maioria da população está entre o quê? Aqui, ó, 30 e 59 anos. Já aqui no México, a maior parte da população está entre 0 e 25 anos, 24 anos. O que é que isso indica? Nos indica que no México vai ter mais crianças e jovens do que na França. Por outro lado, na França vai ter mais adultos e idosos do que no México. Vejam que a pirâmide do México realmente tem o formato de uma pirâmide. Base larga, topo estreito. Já a da França, ela não tem um formato de uma pirâmide. Apesar de ser uma pirâmide etária, ela não tem o formato de uma pirâmide. Geralmente, nos países subdesenvolvidos, a pirâmide etária ela vai ser assim. Base larga, topo estreito. Já nos países desenvolvidos, vai ser do jeito que é aqui na França. A base estreita, o meio mais largo, certo? E o topo também um pouco largo, certo? Então, aqui na França,
gente pode ver que tem mais idosos do que no México. Já no México vai ter mais crianças do que na França, certo? Então, o formato dela nos mostra esses dados, né? A gente pode ver aqui, né? Característica, né? Os países desenvolvidos, a maioria desses países vai ter o quê? Taxa de natalidade mais baixa, certo? Já a expectativa de vida, né, que é a tempo médio de vida dos habitantes, vai ser mais elevada, ou seja, vai nascer menos crianças, mas em compensação as pessoas vão ver mais. Como consequência disso, o que é que isso vai trazer como consequência para o país? A participação relativa de crianças no total dos seus habitantes vai ser menor e a participação relativa de idosos nos seus habitantes vai ser maior. Já nos subdesenvolvidos, né, vai ser o contrário. Vai ter uma alta taxa de natalidade e uma esperança de vida, né, baixa, ou seja, vai nascer mais crianças, mas em compensação as pessoas vão ver menos em relação aos países desenvolvidos, né? E a participação das crianças no total de habitantes vai ser maior, e aqui a de idosos vai ser menor, certo? Então vamos analisar agora a pirâmide etária do Brasil, né? A pirâmide etária brasileira. Então, nos últimos anos, né, o Brasil passou por uma forte transição demográfica, ou seja, uma mudança na sua população, nas características da sua população. Que mudanças foram essas? O aumento da expectativa de vida, né? As pessoas no Brasil estão vivendo mais, e uma redução na taxa de fecundidade, ou seja, as mulheres estão tendo menos filhos. Ou seja, está tendo menos filhos, mas em compensação as pessoas estão vivendo mais. Então, esse processo já havia ocorrido na Europa, certo? É algo normal que ocorre nos países que estão em desenvolvimento, onde as mudanças foram desordenadas há muito tempo pelo advento da industrialização. Aos poucos, desde o início do século XIX, o número de filhos foi sendo reduzido, né? Aliás, até o ponto de tornar-se um problema no continente europeu. No Brasil, essa mudança foi brusca. Na Europa, tem alguns países onde a população está morrendo mais pessoas do que está nascendo. Eu já expliquei isso na aula sobre crescimento vegetativo. A Espanha, Suécia, são países que estão com esses crescimentos negativos. Aí vejam aí, ó. Aqui nós temos uma pirâmide etária brasileira no ano de 1980 e aqui em 2005. Vejam que houve um aumento no número de idosos, né? Também no número de adultos e jovens, mas houve uma diminuição, certo? No número de crianças. Né? O número de crianças diminuiu, isso porque a taxa de natalidade também foi menor. Já o número de idosos aumentou porque as pessoas estão vivendo mais. A expectativa no Brasil, a expectativa de vida no Brasil aumentou. Certo? Vejam aqui, ó. Em 1970, porcentagem, tá bom? Jovens no Brasil, de 0 a 19 anos, era 53% da população. Adultos, de 20 a 59, 41,8%. Já idosos com mais de 60 anos, 5,2%. Em 2005, vejam, né, que aqui está caindo, né? 2005 chegou a 34,5%. Adultos está aumentando, né? 55%. E idosos aumentou, 10,5%. Então, aqui a gente vê, né, uma estimativa, certo? População masculina e feminina com mais de 80 anos ou mais. Então, né, nos anos 80 o Brasil tinha bem pouquinho, né? E com o passar dos anos essa taxa está aumentando. A expectativa é que, né, nesse ano 2020 nós tenhamos quase 1,5 milhão de homens e quase 3 milhões de mulheres, né, com 80 anos ou mais. A gente vê, né, o número de mortes, certo? De 80 a 2001. A população masculina geralmente morre mais do que a população feminina. Agora a gente vai ver o que é um país jovem e um país maduro. Vejam só. País jovens é aquele país onde na sua população vai predominar crianças e jovens, certo? O Brasil nos anos 80 era um país
jovem, não jovem de poucos anos, né, de criação. Jovem porque a maioria da sua população era de jovens e crianças, certo? Já país maduro são países onde na sua população vai predominar o quê? Adultos e idosos. Hoje o Brasil é um país maduro, onde a maior parte da sua população é formada por adultos e idosos, tá bom? Agora, quais são os problemas que isso pode trazer? Vejam só, né? A grande quantidade de jovens, primeiro os países jovens, a grande quantidade de jovens na população de um país gera mais despesa, certo? Pois a maior parte deles não tem idade para trabalhar, deixando de produzir riquezas. Ao mesmo tempo, os gastos com educação e campanha de vacinação, por exemplo, acabam sendo maiores. Então, isso é um problema que os países jovens enfrentam, né? Que tem população de maioria jovem. Já os países de população madura, né, de população de adultos e idosos, né, também tem alguns problemas que passam, né? Aí, caso o envelhecimento da população continue ocorrendo, será preciso considerar novas formas de aposentadoria, uma vez que a população contribuinte deverá financiar um número maior de aposentados. Porque quem paga a aposentadoria dos aposentados são as pessoas que trabalham. Então, se o número de aposentados é maior do que o número de contribuinte, então isso vai gerar despesa na previdência do país. É o que está acontecendo, né, no nosso país, no nosso Brasil. Então, por isso que está, né, no Congresso a questão da reforma da Previdência, para que assim mude algumas regras para que possa se pagar a aposentadoria dos aposentados. Aí, desse modo, constata-se que o aumento da população idosa é um dos fatores que contribui para aumentar o déficit das contas do país. Como resultado, haverá maior endividamento e, portanto, um agravamento da crise econômica. Aí vocês têm atividade, tá bom? 4 questões, bem simples do que a gente viu hoje, certo? Respondam e enviem lá pelo Google Sala de Aula. Tá bom? Então, um grande abraço a todos.